Nós da TV Escala, nós estamos hoje aqui nos hospitais de São Luís, acompanhando a visita dos seminaristas, a ação missionária que os seminaristas do Comise e do Nordeste 5 fazem nos hospitais de São Luís. Nós estamos aqui na unidade Presidente Dutra, acompanhando os seminaristas que vieram visitar os pacientes aqui nesta unidade. Também outros seminaristas estão visitando outros hospitais de São Luís. E nós estamos aqui no hospital da unidade Dutra para acompanhar nessa experiência que os seminaristas, futuros padres da igreja e daqui do Maranhão, acompanhando cada experiência que cada um deles estão tendo nessa oportunidade de visitar os doentes nessa ação missionária da caridade. Agora você vai acompanhar parte por parte dessa ação missionária. Fortai-os com o vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos os males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes, que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós que sou Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. Boa tarde, nós da TV Escala, nós estamos cobrindo a ação missionária dos seminaristas do Regional Nordeste 5 e a gente está aqui com José Neres, que é enfermeiro, falar um pouco sobre a sua opinião acerca dessa ação missionária. Boa tarde. Eu, como responsável pela unidade de humanização do Hospital Universitário, eu fico muito feliz que os seminaristas resolveram fazer esse projeto e vir ao hospital visitar os pacientes, visitar os profissionais, os acompanhantes, a comunidade que vive aqui dentro. Porque, afinal de contas, aqui é um espaço onde a comunidade está, é uma comunidade viva e que precisa desse apoio espiritual. Então, assim, o Hospital Universitário, através da unidade de humanização, está sempre aberto para receber vocês, os grupos de espiritualidade. A gente tem projetos de espiritualidade, que o nosso objetivo é trabalhar esse aspecto da vida das pessoas. Em um momento tão difícil como o adoecimento, onde a família está em um processo complexo, né, que tem que viver esse complexo de perda muitas vezes, às vezes a perda de um ente importante, às vezes a perda de um órgão, às vezes a perda de um membro do corpo. Então a gente precisa desse apoio, eles precisam desse apoio espiritual, estar em contato com a sua transcendência. Então a gente trabalha no hospital muito essa questão da espiritualidade, a gente recebe os grupos, a gente apoia essas ações, porque a gente considera que é um aspecto da pessoa que está doente, a sua transcendência, como ele lida com a doença, como ele busca a rede de apoio, e a espiritualidade, os grupos, são uma rede de apoio muito importante e ajuda no tratamento, na superação desse momento tão difícil, tanto do paciente quanto da família, né, que está envolvida nesse processo. Então, assim, a gente agradece e já deixa o convite e as portas estão abertas para que os seminaristas venham outras vezes e continuem fazendo essa ação aqui, que é de grande relevância social. Da saúde por vossa ajuda, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe e nos guarde. Amém. Te mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Volva para nós o seu rosto e nos dê a vossa paz. Amém. O Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando com as nossas entrevistas aqui no Hospital Unidade Presidente Dutra, nós estamos aqui com a psicóloga Cleide Lima. A gente gostaria de saber a sua opinião sobre essa ação missionária dos seminaristas. Excelente ideia e oportunidade da igreja se fazer presente nesse local
de dor, de sofrimento, de acolhimento humano das suas realidades humanas. Então eu fiquei extremamente feliz quando recebi a notícia que hoje teria essa ação missionária, que os seminaristas eram os responsáveis, seminaristas de todo o Maranhão. Então, assim, nós que fazemos o hospital universitário e que temos esse trabalho aqui também de acolher as pessoas, ficamos muito felizes de receber a igreja, né? E eu não posso deixar de lembrar de Papa Francisco, que ele diz assim, a mãe precisa ir. Então hoje a gente se sente visitado pela igreja e a sensação é de alegria. Eu emocionei. O disco da igreja, porque tinha esse pedaço aí da espiritualidade. Ele filme passou na minha cabeça. 2002 é muito, gente. 2002 faz quanto tempo? 17, né? 17. Me lembrei de Dom Geraldo. Dom Geraldo hoje está numa condição de cuidado, precisando. Me lembrei que a gente quase não visita Dom Geraldo, né? E aí veio um monte de coisa aqui, pode cortar. Aquilo é descontinuado e você não tem a história. Nós já tivemos missa nesse local, nós já tivemos missa dentro da clínica médica. E assim, é um momento de muita cura, é um momento de muita unção, quando os pacientes se sentam para ouvir a palavra de Deus dentro do hospital. É uma coisa muito especial. E eu fiz parte disso, era eu que coordenava a parte da espiritualidade. A Ilma era a coordenadora da humanização, e aí ia trazer os padres, Meirinha, que hoje está na UDP, cadastrar os grupos que visitavam, a pergunta na hora da internação, se queria a visita, catalogar as pessoas que queriam a visita do padre, do ministro da Eucaristia. Isabel, que está no CCIH, é uma santa que caminha no meio de nós. Aquela médica. Pois vamos buscar Bebel. Bebel, isso. Ainda na ação missionária da caridade com os seminaristas do Comísio do Nordeste 5, nós estamos aqui com o seminarista Osano, que é da Diocese de Carolina, segundo ano de filosofia. O Osano vai falar sobre a sua experiência, né, aqui na ação missionária da caridade. Olha, é muito gratificante visitar nossos irmãos enfermos, trazer um pouco da experiência que a gente tem como seminarista, como igreja, estar presente na vida dessas pessoas, trazer um pouco do amor de Deus, da misericórdia de Deus para essas pessoas que estão às vezes desesperançadas, sem ânimo. A nossa presença traz alegria, motivação, para essas pessoas ter um espírito fortificado diante da nossa presença, da presença da igreja, como fazer parte aqui do Nordeste 5. E essa ação missionária dos seminaristas leva cada vez mais a aproximar a igreja dessas pessoas que tanto necessitam de uma palavra de amor, uma palavra de conforto, de carinho, que Deus nos proporciona para que nós possamos levar o amor de Deus através dos nossos irmãos seminaristas. É a primeira vez que participa de uma ação missionária como essa, que visita os enfermos, ou você já fazia essas visitas aos hospitais? Olha, não é a primeira vez. Eu, como antes, quando eu era frade, ex-frade, eu sempre visitava os doentes, né, na província da qual eu fazia parte. Hoje, eu, como seminarista da Diocese de Carolina, sempre tenho que ficar mais próximo dessas pessoas que precisam da nossa ajuda, da nossa oração. E é uma experiência sempre nova. Cada vez que você vem para o hospital, tanto você traz como você leva o amor das pessoas, e a gente deixa um pouquinho de amor também. Então, para nós é uma satisfação imensa, para nós enquanto reitores, essa alegria, essa iniciativa do Comísio poder organizar essa ação missionária de caridade aos hospitais aqui do centro. Porque é um momento de fato que os seminaristas têm a possibilidade de ter um contato muito maior com as pessoas enfermas, e isso faz parte do próprio exercício sacerdotal. Então, quanto mais cedo
os seminaristas se envolverem com este ato de caridade, que é ir ao encontro dos enfermos para fazer a visita, levando a palavra de Deus, fazendo tudo aquilo que é próprio, é melhor para o exercício sacerdotal que lhe espera futuramente, né? Então foi muito louvável essa iniciativa. Nós, reitores, quando fomos consultados, a gente aprovou logo de primeira, porque de fato é necessário, como a gente conhece o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, né? Este encontro ao próximo, seja aquele que está necessitado, sem roupa, sem comida, sem água, preso ou doente. Então é ação de cada um de nós que somos cristãos e ao encontro desses irmãos. Então, por isso, eu avalio como positivo essa iniciativa do Comise. Ainda na ação missionária da caridade, agora nós estamos com o seminarista o Emerson, da Arquidiocese de São Luís, e o Emerson também vai falar um pouco da sua experiência aqui na ação da caridade. Então, a experiência na ação da caridade, eu acredito que é um momento muito válido. Um momento em que a gente, por mais que diga, nós não fomos para a pastoral. Não, muito pelo contrário. Nós fizemos a nossa pastoral acontecer aqui com pessoas que expuseram seus mais diferentes problemas, mas que nos enriqueceram acima de tudo, porque nesse momento a gente, por mais que a gente pense, nós vamos levar um pouco da palavra de Deus, né? A gente vai levar um pouco de conforto, mas muito pelo contrário, são essas pessoas que nos ensinam a partir da sua lição de vida, né? E nos ensina a perceber Deus nelas, né? A gente consegue ver o Evangelho vivo se manifestando no meio de nós, e a gente vê a grande necessidade de um povo, né, que necessita de escutar no seu momento de dor um Deus de amor que precisa ser manifestado, um Deus que não abandona seus filhos, que é o que nós dizíamos, mas que os coloca no braço, os carrega e faz perceber assim que o ama muito. É a sua primeira experiência visitando hospitais, ou tu já tem costume de visitar hospitais aqui em São Luís? Olha, aqui em São Luís foi a primeira experiência, né? Uma experiência nova. Geralmente lá na minha cidade, quando eu era legionário, então a Legião de Maria tem todo esse trabalho, né? Então a gente fazia bastante lá. Mas aqui em São Luís foi a primeira vez, mas achei uma experiência muito válida e enriquecedora. E sobre essa iniciativa do Comise, o que você acha dessa iniciativa de criar uma ação missionária, né, que visita os hospitais e que os seminaristas, futuros padres da igreja, venham ao encontro daqueles que estão doentes, né, trazer o ânimo, também trazer um pouco da palavra de Deus para eles, né? E sobre esse gesto do Comise, o que você tem a dizer? Quero dizer que foi uma atitude salutar, né, que enriquece a nossa formação enquanto seminarista, que às vezes a gente pode estar preso um pouquinho dentro das nossas estruturas, né? E às vezes a gente vai esquecendo, talvez, de uma certa forma, a dimensão que há do lado de fora daqueles que necessitam que nós nos façamos presente no meio deles. Isso é um momento que nos faz fazer uma releitura da nossa missão enquanto seguidores do próprio Cristo, Ele que foi o grande evangelizador por excelência, Ele que saiu das suas estruturas e foi ao encontro do outro, nos fazendo pensar. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Este é o dia que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso, nós vos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor,
escolhestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus discípulos, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará, e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse. Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E vivendo justamente esta palavra de